Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 2, que hoje tem o título O Propósito dos Dons Espirituais. Lição de número 2, de 11 de abril de 2021. Glória a Jesus. O texto áureo fala assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A gente vê aqui que essa é a finalidade, edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versículo de número 12. A verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Aqui a gente já vê um resumo de toda a lição, esta nossa verdade prática. Vou ler mais uma vez. Os dons são recursos do homem? Não. Concedidos ao homem. Por quem? Por Deus. Para quê? Para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 12, dos versículos de 8 a 11, e o capítulo 13, dos versículos de 1 a 2, ou os versículos 1 e 2. Vamos ver aqui, fazer uma síntese aqui da nossa lição, que é a nossa pré-aula. O nosso primeiro tópico, antes eu vou dar uma giradinha aqui, para passarmos aqui para o nosso quadro, nossa lousa. Ok. O primeiro tópico da lição fala sobre os dons não são para elitizar os crentes. Então, os dons não são para elitizar. Vamos ver isso aqui. Elitizar. Os dons não são para elitizar os crentes. Ok? O primeiro subtópico, deixa eu ajeitar aqui o quadro. Isso, pronto, está melhor. O primeiro subtópico fala a igreja coríntia, ou seja, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma cidade importante ali, que era uma cidade bem marítima, que ficava ali próximo ao mar, a igreja de Corinto, que tinha ali o seu comércio muito pujante. Era importante, igreja muito importante ali do Império Romano. Corinto também era uma cidade economicamente rica, era uma das grandes cidades ricas que existia ali naquela época, porém marcada pelo culto idólatra. Aqui já é a parte religiosa, que existia muita idolatria naquela cidade. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele afirma daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. O apóstolo Paulo, quando ele, nas suas viagens missionárias, aqui durante a sua segunda viagem missionária, ele, o apóstolo, foi até lá a igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo ele trouxe ali algumas instruções. Dentre essas instruções, o apóstolo Paulo falava e ensinava acerca dos dons espirituais. Era uma igreja que possuía os dons. Aqui o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que nenhum dom lhe faltava, era na igreja de Corinto. Então, quando logo de cara, posso dizer assim, quando lemos que a igreja de Corinto era bem localizada,
uma cidade pujante, uma cidade forte, uma cidade economicamente bem razoável, o razoável em relação às outras cidades, era uma cidade economicamente bem forte. E na situação religiosa, como na igreja de Corinto, os dons não faltavam, era para ser uma igreja super abençoada. Era para ser uma igreja que trabalhava ali em prol dos irmãos. Era para ser uma igreja que tinha uma comunhão excelente, uma união excelente. Era para ser uma igreja que viesse chamar a atenção de todos os povos, ou a atenção do povo, ou a atenção dos cidadãos daquela cidade. Entretanto, não era assim. Então vamos ver aqui o segundo subtópico. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebia do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual e dentre outras coisas terríveis que existiam ali também na igreja de Corinto. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo chama os crentes carnais e imatura, ou uma igreja carnal e imatura, 1 Coríntios 3, 1 e 3. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina inveja, contenda, dissensão, e nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Aqui o nosso irmão, nosso comentarista, ele traz um retrato do que o apóstolo trouxe ali da igreja em Corinto, escrita ali pelo nosso irmão, o apóstolo Paulo. Que lá na igreja de Corinto, ela possuía os dons dados por Deus, que são dádivas. Então, ali a igreja possuía esses dons, na igreja de Corinto. Bom a gente lembrar, a igreja de Corinto. Ok, ele possuía os dons. Entretanto, a finalidade dos dons era edificar a igreja, fazer com que a igreja viesse crescer. Como é esse crescimento? Em número e crescer de maneira espiritual. Crescer espiritualmente. Quando Deus ele concede os dons à igreja de Corinto, não era para elitizar nenhum daqueles que recebiam os dons, ou daquele que recebia o dom. Não era para individualizar, é uma palavra muito boa também, individualizar, Não era para cada um dizer, eu faço o que eu quero, eu tenho os dons, ou eu tenho o dom do Espírito de Deus. Eu ando como eu quero, eu ajo como eu quero, porque eu possuo os dons. Não, está errado. Quando Deus ele concede os dons à igreja de Corinto, era para edificar a igreja de Corinto. Era para fazer crescer ou ganhar almas na igreja de Corinto. Era para que espiritualmente tivesse também um crescimento espiritualmente na igreja de Corinto.
pois lá eles não possuíam essas características, ao contrário, o que tinha na igreja de Corinto era o quê? Eu vou botar aqui, esse aqui seria o propósito real e a finalidade real do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, em conceder os dons espirituais. Mas o que existia na igreja de Corinto? Vamos lá. Brigas na igreja de Corinto. 2. Imoralidades. Imoralidades. Existia na igreja de Corinto carnalidade. Então, estas características da igreja de Corinto não foi para esse fim que Deus concedeu os dons. Mas os irmãos ali agiam com essas características, agiam com brigas, com porfias, com dissensões, agiam com imoralidades e agiam com carnalidade ali na igreja de Corinto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi instruir os irmãos através do Espírito Santo, dizer que estava errado, que não era para agir dessa maneira. Apesar da igreja de Corinto possuir esses dons, mas o apóstolo não conseguia chamar esta igreja de uma igreja espiritual, mas sim de uma igreja bem carnal. Essa era a foto da igreja de Corinto, que fala aqui o nosso irmão neste segundo subtópico. Vamos para o terceiro subtópico. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Vou botar aqui, superior. Lembra disso aqui. Superior. Muitos creem erroneamente que os dons agraciados, ou seja, que os irmãos, muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons, muitos creem de maneira errada, são, por isso, mais espirituais que os outros. Então, muitos pensam que por receber um dom de Deus, eles são mais eles são mais superiores do que o outro que não recebeu um dom. Então, isto é um erro muito grande. E o Senhor Jesus, quando ele traz a mensagem daquele dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, Senhor, não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, o Senhor Jesus lhe falando: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a mensagem do Senhor Jesus, é uma mensagem forte, mas uma mensagem verdadeira que aqueles irmãos precisavam, ou aquelas pessoas precisavam ouvir. Então, os dons espirituais, ou o dom, não é um sinal de superioridade, mas ao contrário, é um sinal de humildade. O dom é para ser usado para edificar a igreja. Este dom, e o interessante é que este dom que a pessoa possui, em vez de ele ser superior, não, ele vai agora servir. Em vez de ele ser superior ou ser servido, não, quem possui o dom que Deus dá, ele passa a servir. Servir quem? Tanto a igreja de Cristo, que é para a edificação da igreja, como em ganhar almas. Para a igreja, ou para o reino
de Deus. Então, quem possui o dom, ele passa a servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele passa a servir. Não se coloca, ele não pode se achar superior a ninguém, porque os dons não são ganhos por mérito ou obras meritórias do homem. Não, ao contrário. Os dons é uma dádiva, é um presente que Deus dá ao homem para que ele venha trabalhar, para que Jesus dá aos homens, para que os homens venham a trabalhar na igreja do Senhor para o crescimento espiritual e edificação de todo o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. O próximo tópico, ele fala sobre edificando a si mesmo e aos outros. Praticamente foi o que eu iniciei aqui. Edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O crente batizado com o Espírito Santo edifica no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo fala em línguas, falar em línguas. Falar em línguas. Então, falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele proibia que os irmãos falassem em línguas estranhas? Não, ao contrário. Ele incentivava sim que os irmãos falassem em línguas estranhas, ou que todos os irmãos pudessem sim falar em línguas estranhas. Mas o apóstolo Paulo, ele traz ao conhecimento dos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, edifica a si mesmo. E o apóstolo Paulo vai então, ele acrescenta aqui no tópico 2, ele fala assim: os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Busquemos os dons espirituais, agindo assim e edificamos nós mesmos e também aos outros. Então, tanto os dons espirituais, que o dom de língua é um dom espiritual, que ele edifica a si mesmo, mas o apóstolo Paulo, ele traz aqui para os irmãos que, além dos irmãos procurarem os dons para edificar a si mesmo, também busquem os dons para que os outros também sejam edificados. Então, todos os dons são importantes. Todos os dons, eles são importantes nesta grande construção do reino do Senhor na terra, através da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro tópico, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse que todos os crentes falassem línguas, como eu já falei agora, isto é, edificar a si mesmo, sendo seu desejo, era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda também fosse edificada. Todos quantos vierem a frequentar nossos cultos e reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então, o apóstolo Paulo, ele fala agora da profecia. Ele diz que gostaria que também todos profetizassem. Profecias. Deixa eu botar aqui. Paulo fala de profecias. Profecias. Primeiro ele fala das línguas que edifica assim, mas depois ele fala de profecias, que essas profecias seriam uma linguagem clara, não seria linguagem estranha, mas uma linguagem clara, que todas aquelas pessoas que estavam no culto
tanto crente quanto descrentes, eles conseguiriam entender o que estava sendo falado. É porque quando o batismo em línguas estranhas, o homem fala com Deus, então as pessoas não entendem, salvo se há um intérprete. Quando Deus quer falar com a igreja através das línguas estranhas, é necessário que tenha um intérprete para que toda a igreja saiba o que o irmão ou Deus quer falar com a igreja. Mas enquanto não há o intérprete, o apóstolo Paulo aqui ele então traz: bom seria que todos profetizassem, e eles profetizando na nossa língua. Então, tanto os de dentro de cá, o de dentro da igreja, quanto aqueles visitantes, iriam entender, o que estava se passando da igreja. Então, diante das profecias, as profecias que estavam sendo, o que estava acontecendo ali, realizando as profecias, que as pessoas estavam sendo usadas em profecias. Então, tanto as pessoas que iam entender, tanto crente e descrente, iriam entender o que Deus estava falando para a igreja através das profecias. E entendendo, a fé agora começa a trabalhar no coração das pessoas, e as pessoas iriam se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, esse aqui é o subtópico. No primeiro é o terceiro subtópico do segundo tópico. Vamos agora para o último tópico que fala edificar todo o corpo de Cristo, os dons na igreja. O apóstolo Paulo, ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, quando existe, ele traz aqui, quando existe os dons, mas amor vai ser igual a edificação. Porque eu possuo dons, eu possuo amor, a igreja de Cristo vai ser edificada. Mas se eu possuo dons e não possuo amor, dificilmente a igreja de Cristo vai ser edificada. Porque quando nós temos o dom de Deus e trabalhamos na obra do Senhor com amor, este amor, ele vai ser diferente. Deixa eu botar aqui. O amor vai ser diferente do egoísmo. O amor é diferente do egoísmo. Se eu possuo dom, mas eu sou egoísta, eu não trabalho para a edificação e crescimento da igreja. Mas se eu possuo os dons e eu tenho amor no meu coração, o amor de Deus no meu coração, eu deixo fluir o amor de Deus dentro do meu coração, a igreja é edificada. Porque quando se tem amor, a pessoa aqui desaparece e aparece Cristo. Quando se tem amor, quando se tem amor e se tem os dons, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Mas quando se tem dom e tem egoísmo, é quando essa pessoa começa a querer aparecer, querer se elitizar, querer tomar frente, querer se glorificar. Então não vai haver edificação do corpo de Cristo. Vamos ver. Os dons é para edificar. O segundo subtópico, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é um edifício de Deus. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é quem? Jesus Cristo. E aí, por isso, Paulo ele faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é interessante, também que o apóstolo Paulo, ele ensinando aos irmãos,
que o Senhor Jesus, ele levanta homens. O Senhor Jesus, ele levanta homens, concede. Deus levanta homens. Nesses homens que Deus levanta, Deus concede dons para que esses homens trabalhem na igreja de Cristo, os dons da igreja de Cristo, para edificação da igreja. Edificação da igreja. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele esclarece aqui, que nós não devemos esquecer que a pedra fundamental é Cristo. Ele traz aqui também que não pode ter outro fundamento além de Cristo. Então, nessa construção da igreja do Senhor, eu tenho um fundamento principal que é Cristo. Cristo que é o fundamento. Cristo que é a pedra principal. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não posso colocar outro fundamento, eu não posso trazer uma outra pedra que não seja Cristo para esta edificação. Entretanto, ou por isso, na verdade, é por isso que sempre o nome de Cristo tem que estar em evidência. Porque a igreja, os dons que Deus deu aos homens para o crescimento e edificação da igreja, é através de Cristo. Cristo aqui, ele é o centro de tudo. Cristo é glorificado, mensagem cristocêntrica, exaltado seja Cristo, glorificado seja Cristo, que Cristo sempre apareça e que os homens sempre desapareçam, que Cristo sempre cresça e que os homens sempre diminuam. Porque todo este fundamento, tudo que se faz na igreja, todo louvor, toda a honra, toda a glória, todos os hinos, todos os cânticos, sejam sempre para edificação do nosso Senhor. Edificação da igreja para a glorificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não pode-se ter outro fundamento. Vamos lá, o terceiro subtópico, ele fala sobre despenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. E ele usou a figura de despenseiro, que antigamente para o homem que administrava a despensa, e tinha total confiança do patrão. Desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Ele precisa ter o cuidado no uso dos dons concedidos ao Senhor. Aí ele traz aqui também, promover essa alimentação espiritual. Cada um administre ao outro com o dom que recebeu. Os dons, ou os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todo o sempre. Se Deus deu dons aos homens, é o que o nosso irmão Pedro aqui ele traz, então, devemos ser despenseiro com o uso dos dons. Quando Deus concede-nos dons, então, devemos usar esses dons que Deus nos deu, para que sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. Se Deus deu dom a você, se você tem um dom, você deve trabalhar este dom para que as pessoas que estejam ao seu redor, as pessoas que estejam ao seu alcance, eles possam sentir Jesus Cristo. Eles possam ver em você, nos seus atos, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele possa ver na sua palavra, no seu gesto, o retrato do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, essas pessoas procurarão se converter
ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, e o nome do Senhor sempre será glorificado. Então, os homens, os dons que Deus deu aos homens, não é para crescimento ou elevação dos homens, não. É para que ele trabalhe na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Então, se eu tenho um dom de Deus, eu tenho que trabalhar este dom de Deus para a edificação de todos aqueles que nos ouvem. Diz assim a palavra de Deus nos mostra que toda a palavra de nossa boca saia para a edificação daqueles que nos ouvem. Que Deus nos abençoe. E eu quero trazer aqui também, é importantíssimo, os dons de Deus são ferramentas usadas para o crescimento e edificação da igreja. Eu quero trazer aqui algumas ferramentas simples aqui, ó. Aqui é uma ferramenta muito importante, que vocês podem estar vendo aqui, é uma linha para pedreiro. Essa linha aqui para pedreiro, ela é importantíssima na construção e edificação de um prédio, de uma casa, de um muro. Então, dificilmente você vai ver um pedreiro trabalhando sem uma linha dessa. É porque é bem necessária. O pedreiro ele tem que saber usar esta linha, usar de maneira correta para que o crescimento do muro, o crescimento da casa aconteça de forma correta. Assim também é esse material aqui que nós chamamos de prumo, que isso aqui é o prumo. Aqui é o alinhamento das paredes, venha estar tudo certinho, e aqui é o prumo, para que ela venha crescer de maneira reta, venha ser erguida de maneira reta. Quando ela estiver grande, ela ou alta, ela não venha despencar. Está aqui é o prumo. Então são ferramentas. E este aqui também, que eu acredito que todos conhecem, que é um martelo. Esse martelo também é uma ferramenta usada pelos pedreiros para trabalhar em uma obra. Então, quando Deus ele concede dons aos homens, a ferramenta são os dons, os homens têm que trabalhar para o crescimento do reino de Deus, para a edificação da igreja e trabalhando de maneira correta. Assim, os pedreiros, quando eles usam estas ferramentas, pode ter certeza que a probabilidade da sua casa permanecer por muito tempo ela é grande. Mas quando um pedreiro não usa essas ferramentas necessárias para a construção de uma casa, esta casa é fadada a dar errado. E isso pode ter certeza. A igreja de Corinto tinha as ferramentas, mas eles não conseguiam usar na igreja. Então nós devemos buscar as ferramentas que Deus tem nos dado, o dom que Deus tem nos dado. E com esse dom que Deus tem nos dado, trabalhar de maneira afinca, de maneira zelosa, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja de Cristo seja edificada ou construída espiritualmente para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E aqui eu encerro esta aula, esta pré-aula, que os irmãos possam estar lá na escola bíblica dominical, ajudando ali o seu professor, contribuindo na escola. Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.